Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Echo Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EchoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e cardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanhe a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Felipe, que bom reencontrá-lo. Eu quero saber qual novidade você trouxe hoje de artigos aí do cenário internacional. Conta pra gente. Nessa última revisão da literatura, né, do Echo Journal Club, eu achei esse trabalho extremamente interessante sobre um tema que eu sei que é uma dor de muita ecocardiografista, inclusive os mais experientes, mas principalmente os mais novos, que é a avaliação de próteses valvares. Saiu aí esse artigo, esse excelente artigo de revisão, que tem entre os autores aí o Felipe Barot e a Rebecca Hahn, discutindo a avaliação ecocardiográfica, na verdade não só ecocardiográfica, mas multimodal, de próteses valvares, na verdade dispositivos para doenças valvares. Isso porque ele vai além das próteses propriamente dito e fala também ali um pouquinho de mitraclip, ou melhor, do reparo borda a borda, seja ele mitral ou tricúspide. Então, um artigo de revisão bem interessante, que é bastante extenso, tem muitas tabelas, muitas figuras. A minha intenção aqui, na verdade, não é esgotar o artigo, eu acho que todo mundo merece ler, passar o olho ali, que é bem interessante, tem muitos pontos práticos ali, mas principalmente tocar nos pontos que eu acho que são mais centrais ali e que, primeiro, ou geram muita dificuldade para os colegas, ou que a gente tem que estar muito atento para não errar, principalmente em relação à avaliação de válvulas nativas, tá? Então, obviamente, a gente vai fazer um passeio relativamente rápido aqui, tocando os principais pontos, tá? Então, sem tempo para se deter muito em um único dispositivo. Então, começando com as próteses aórticas. Então, quando a gente pensa nas próteses valvares aórticas, a gente lembra que a gente tem alguns parâmetros fundamentais de avaliação, a velocidade máxima, o gradiente médio, o DVI, e que são as principais medidas para avaliação transvalvar e também a avaliação da regurgitação protética e transprotética. O artigo traz essas tabelas aí muito interessantes, são muitas e muitas tabelas ali, listando os principais parâmetros a serem analisados e quais são alguns pontos de atenção que a gente tem que ter com cada um deles, tá? Aqui, especificamente, eu quero destacar em relação às próteses aórticas, o cuidado com a medida do diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, algo que a gente, obviamente, já tem que ter cuidado na estenose aórtica nativa, aqui também muita atenção, e, basicamente, uma coisa que ele destaca é ter o cuidado, né, ter a atenção para garantir que a avaliação dessa área, desse diâmetro, seja feito com a prótese com as bordas do stent, né, fazendo a posição à via de saída. Porque, veja, na imensa maioria dos casos, a malha da prótese vai estar encostada ali na via de saída, na parede da via de saída. Então, se você está vendo um afastamento, uma certa distância entre a malha da prótese e a parede da via de saída do ventrículo esquerdo, é porque você provavelmente não está no plano correto. Isso é algo que tem que ser observado para que você faça a medida da forma mais correta, certo? Então, um outro detalhe interessante que ele traz aqui nessa avaliação da via de saída é que ele sugere que no eco pré-alta ou pós-alta, né, aquele eco de follow-up pós-procedimento realizado ali logo ainda na internação ou logo após a alta do procedimento, seja descrita a via de saída e essa via de saída seja aquela utilizada em todos os ecos de segmento, para que não haja uma grande variabilidade de avaliação, principalmente da área do orifício efetivo da prótese entre um eco e outro. Claro que a gente sabe que isso é relativamente difícil, alguns colegas não descrevem ali o diâmetro da via de saída, ou muitas vezes a gente quer medir porque a gente se sente mais confortável fazendo a medida a gente mesmo, mas é importante ter essa noção, ou pelo menos descrever
né, na nossa prática, qual que é o diâmetro da via de saída, para que a gente saiba, para que o clínico possa interpretar os achados à luz da via de saída que você obteve na sua prática, tá? Atenção com a posição do Doppler pulsado, né, já que a gente vai medir, no caso das próteses, principalmente transcatéter, se a gente vai medir ali da borda externa, da borda externa até a borda externa do estente da prótese na via de saída, é importante que a gente também coloque o volume da amostra do Doppler pulsado naquela mesma região, aquele mesmo ponto, então ele vai ficar muito mais para a via de saída ou para o interior do ventrículo esquerdo do que para a válvula aórtica, o que é diferente do que a gente costuma observar, do que a gente costuma fazer na válvula aórtica, na sinose aórtica nativa, né, que a gente fica um pouco mais perto da válvula ali. E naturalmente, quando a gente faz essa avaliação, a gente não costuma ter aquele clique, aquele sinal ali do fechamento da válvula aórtica que a gente vê em pacientes com válvula nativa, principalmente quando a gente não tem sinose aórtica. Aquele não costuma aparecer, porque a gente está com esse volume da amostra bem mais para a via de saída, ou bem mais para dentro do ventrículo esquerdo, do que em pacientes com válvulas nativas. Ainda sobre a avaliação de próteses aórticas, ele também destaca que a gente deveria descrever no nosso laudo qual foi a janela onde a gente conseguiu o maior gradiente, maior velocidade transvalvar, para que isso possa ser reproduzido ali no segmento. E também é interessante que a gente faça essa avaliação pós-alta também usando aquela mesma janela, porque, via de regra, não vai haver mudança nisso, né? Se o paciente tem um maior gradiente, por exemplo, no apical 5 câmaras, ele não vai passar a ter um maior gradiente no parasternal direito dali para frente, porque a posição da aorta não vai mudar, da válvula aórtica, da aorta, não vai mudar em relação ao tórax do paciente, na maioria dos casos. Então, essa é uma sugestão aí dada por esse documento, tá? E aqui um ponto que eu acho que é bem importante, a gente sempre fala sobre aqueles artefatos do Doppler contínuo, que são aqueles cabelinhos, né? Mas lembrar que, principalmente nas próteses transcatéter, né, as TAV, a gente costuma ter vibração dos folhetos, porque eles são mais finos e móveis do que as válvulas cirúrgicas, e dessa forma é comum a gente ter esse sinal ali, aqueles cabelinhos mais acentuados, eu diria, sei lá, mais proeminentes ali na borda do envelope, e basicamente essa medida ela é errada, a gente tem que, na verdade, acompanhar ali a base desses cabelinhos, né, indo ali realmente obedecendo o contorno do envelope do Doppler contínuo, porque esse é um artefato provocado pela vibração dos folhetos da TAV, principalmente, quando a gente está analisando ali com o Doppler contínuo, certo? Por último, ele reforça aí que em alguns pacientes a gente tem que considerar a aceleração de fluxo na via de saída e também o fenômeno de recuperação de pressão, sobretudo quando a gente tem pacientes com aortas pequenas, de tamanho pequeno. E aí ele traz essa fórmula, que seria a fórmula para a gente corrigir a medida do gradiente médio transvalvar aórtico. Eu particularmente não conheço ninguém que faça isso na prática rotineiramente, mas fica aqui a explanação para que você, eventualmente, se você se deparar com um paciente onde aqueles gradientes talvez não estejam batendo com a sua impressão daquele exame, né, ou talvez até com o que foi visto com o cateterismo cardíaco, de repente, você aplicar essa fórmula, você vai ter gradientes mais próximos da realidade. Lembrar que a correção para a recuperação de pressão deve ser feita, sobretudo, quando a gente tem pacientes com aorta de tamanho pequeno. Outra avaliação muito importante nesses pacientes é a avaliação da regurgitação protética e periprotética. A regurgitação periprotética, queira ou não, é muito mais desafiadora do que a regurgitação protética, né? A gente tem ali a necessidade de olhar em múltiplos planos. Esses jatos eles ficam escondidos ali, sobretudo nas janelas parasternais. Os jatos mais posteriores podem não ficar aparentes ali na janela parasternal. A gente às vezes só consegue ver com a janela, com as janelas apicais. E, obviamente, a gente tem que ter muita atenção na identificação e na descrição da localização dessas regurgitações periprotéticas, porque isso vai ser muito importante no segmento daquele paciente. Vale lembrar que as próteses cirúrgicas também podem ter regurgitação periprotética, mas as TAV acabam tendo essa complicação de maneira mais frequente, embora na maioria dos casos a regurgitação seja de grau discreto, pode acontecer de ter regurgitações mais significativas também, certo? E lembrar que na quantificação dessas regurgitações, seja ela central ou periférica, o método de PISA costuma ser muito desafiador e não é
recomendado na grande maioria dos pacientes, e a gente acaba analisando aí com parâmetros semi-quantitativos, que é a avaliação do diâmetro da vena contracta, da área do jato e também da extensão circunferencial do jato, no caso das regurgitações periprotéticas, né? Então, a gente precisa ter muita atenção aí, obviamente, a gente tem diversas tabelas no próprio documento descrevendo como é a graduação dessas regurgitações protéticas e periprotéticas, aqui nesse caso, no caso de regurgitação aórtica protética aqui, mas vale destacar em relação à avaliação circunferencial que essa avaliação ela é bastante desafiadora em muitos cenários e que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente está com o eco bidimensional, né, o eco torácico nosso de cada dia aí, para que a gente faça essa medida com uma varredura cuidadosa do anel, garantindo que a gente está vendo de fato ali a passagem do fluxo através do anel protético ali e não na sua porção mais arterial, onde a zona de convergência faz parecer que a gente tenha um jato maior, tá? Então, esse escaneamento da prótese ele é muito importante ali, indo de cima até embaixo, para garantir que a gente está avaliando a regurgitação periprotética de maneira adequada. Para a avaliação das próteses mitrais, né, aqui alguns pontos interessantes na prótese mitral. Vale lembrar que nesses pacientes a avaliação do PHT, ou melhor, da área valvar pelo PHT não é recomendada, tá? Então, a avaliação de área valvar pelo PHT apenas na estenose mitral de etiologia reumática, na prótese ela não deve ser usada, mas o PHT continua sendo um parâmetro interessante, principalmente para o acompanhamento desses pacientes aí ao longo do tempo, tá? A área valvar, na verdade, vai ser definida com a equação de continuidade ou com a planimetria direta pelo método tridimensional, claro, em pacientes através do eco transesofágico, quando o torácico, quando a janela é muito boa, muito adequada, é possível fazer isso pela reconstrução multiplanar, tá? Lembrando que essa área valvar anatômica, medida ali pela planimetria direta usando o eco tridimensional, ela vai ser sempre maior do que a área obtida pela equação de continuidade, que é a área do orifício efetivo da prótese, já que são medidas levemente diferentes ali e que não representam a mesma medida, tá? Um outro parâmetro que é extremamente interessante de ser usado nesses pacientes é o DVI, lembrando que aqui o DVI, na verdade, é o VTI da válvula da prótese mitral sobre o da via de saída do ventrículo esquerdo, que é o oposto do que a gente usa para a prótese aórtica e para a estenose valvar aórtica, certo? E aí, esse supostamente seria um dos parâmetros que seriam mais consistentes para a determinação de disfunção protética no segmento dos pacientes, tá? Então, a avaliação do gradiente somente transvalvar é muito dependente de hemodinâmica e por isso a gente deve olhar muito mais para o DVI do que para os gradientes transvalvares de maneira isolada, certo? Por último, uma coisa que a gente não pode esquecer é da avaliação de obstrução na via de saída. Isso, obviamente, não é tão comum com próteses cirúrgicas, mas geralmente o cirurgião tem muita atenção na posição do pilar de sustentação da prótese quando implanta ela cirurgicamente, evitando que haja um alinhamento do pilar da prótese com o septo interventricular, mas, de toda sorte, às vezes isso acontece e pode acontecer principalmente nas próteses percutâneas. Então, a gente começa a ganhar mais espaço. Teve agora no ACC 2026 a publicação do Survive, que é um trabalho justamente brasileiro de avaliação de implante transcatéter de válvulas na posição mitral sobre uma prótese mitral que está disfuncionante. Então, a gente precisa estar atento à possibilidade de obstrução da via de saída nesses pacientes, tá? E essa avaliação deve ser minuciosa, inclusive fazendo avaliação provocativa com número de valsalva quando a gente achar que pode estar acontecendo e a gente não pegou isso em repouso, tá? Próteses tricúspides, aqui não tem muito segredo, tá? É muito parecido com as próteses mitrais, tá certo? Um detalhe aqui bastante importante é em relação à variação respiratória dos fluxos através do lado direito do coração. Então, a gente sempre vai buscar fazer a avaliação de velocidades e gradientes na expiração, que geralmente dá valores menores, tá? Então, nada de querer pegar aquela maior gradiente, a maior velocidade, o maior, tudo, não. Ali você vai pegar os menores, na verdade, que são os que costumam acontecer na expiração. E também aqui, né, tem ganhado muito espaço as próteses transcatéter do lado tricúspide, e aí vale aquela mesma recomendação em relação às próteses aórticas, de que é comum a gente ter aqueles cabelinhos
mais acentuados pela vibração dos folhetos das próteses transcatéter, e aí a medida tem que ser feita ali respeitando a borda do envelope. Uma disfunção de prótese tricúspide, a gente vai desconfiar dela quando tiver um gradiente médio maior do que 5 ou uma velocidade de pico maior do que 1.9, claro. Isso vai exigir uma maior atenção, né, uma melhor avaliação, e a gente sempre vai recorrer a outros parâmetros. Aqui também o PHT pode ser útil, sendo que o PHT aqui ele tem valores extremamente prolongados e ele, embora tenha uma baixa sensibilidade, tem uma boa especificidade para identificar a disfunção protética. Para fechar, a avaliação da área do orifício efetivo da prótese deve ser feita ali usando a equação de continuidade com a via de saída do ventrículo esquerdo, desde que a gente não tenha nenhuma regurgitação mitral, aórtica ou tricúspide ou pulmonar significativa, né? Não pode ter nenhuma regurgitação no meio do caminho. E aí, também por isso, o DVI das próteses tricúspides também acaba sendo muito importante, comparando o VTI da prótese tricúspide dividido pelo VTI da via de saída, com um valor de 3.2, indicando uma disfunção valvar significativa. O DVI, obviamente, vai subir tanto com a estenose tricúspide como uma regurgitação protética tricúspide. E para fechar, uma palavrinha rápida sobre a avaliação do reparo borda a borda da válvula mitral e tricúspide, tá certo? Aqui ele coloca as duas válvulas ali no mesmo bolo, eu diria. Aqui, de novo, é importantíssimo que a gente tenha muito cuidado na descrição, principalmente no eco intraoperatório e pós-operatório imediato, de quantos dispositivos foram usados, onde eles foram implantados, como que era a anatomia pré e pós dessa válvula mitral, porque você pode ter modificação da anatomia com o próprio procedimento. Então, a gente tem que fazer ali uma análise meticulosa dos folhetos da válvula mitral para entender ali se o defeito que motivou o procedimento foi corrigido e se não houve surgimento de um outro defeito, né, por conta da terapia borda a borda transcatéter, certo? E aqui ele descreve vários dos potenciais mecanismos de regurgitação pós-implante de reparo borda a borda, tá certo? Obviamente aqui eu não vou passar por todos eles, mas é importante que vocês saibam que você pode ter tanto um prolapso residual, como um gap de coaptação residual também. Você pode ter uma laceração do folheto, você pode ter uma torção do folheto e você pode ter, inclusive, uma soltura do dispositivo de um dos folhetos, né, que é o Single Leaflet Displacement. Então, tudo isso aí a gente tem que estar atento, tá? E, obviamente, qualquer regurgitação mitral ou tricúspide moderada ou maior, identificada no eco pós-procedimento, que tinha descrito uma regurgitação discreta, né, pós-procedimento, merece um esofágico para melhor avaliação anatômica desses dispositivos, tá? E uma coisa que ele comenta também ali, que eu já esqueci de falar, é que o objetivo do procedimento é muitas vezes resolver o mecanismo de regurgitação, porque a avaliação da gravidade da regurgitação vai ser muito difícil, e aí por isso que nesses pacientes a avaliação anatômica ela é tão importante. O método de PISA bidimensional não tem utilidade, porque ele é muito difícil de ser feito, vai ter vários artefatos ali que impedem a sua avaliação, tá? Existe aí um pouco de discussão entre avaliar em 3 graus ou 4 graus, né, com leve, moderado e moderada grave no lugar do moderado, mas enfim, o mais importante aqui é a gente entender que essa avaliação vai exigir um método de imagem avançado em muitos casos, e no eco bidimensional a gente vai ter de recorrer muitas vezes à avaliação volumétrica pelo método de Simpson ou usando o Doppler da via de saída do ventrículo direito para entender se há uma regurgitação protética significativa ou não. E aí, por isso mesmo que, na prática, ele até cita isso ali no final, que a avaliação qualitativa acaba sendo muito importante, que é aquela impressão de um jato muito grande no ventrículo esquerdo, uma zona de convergência muito grande ali no ventrículo esquerdo, um jato muito grande no átrio esquerdo, desculpa, ou uma alteração morfológica ali bem evidente, né, uma corda rota pós-procedimento, pode indicar ali que alguma outra corda rompeu. Isso tudo é muito importante, além da avaliação de uma possível estenose pós-procedimento. Isso também é bastante importante. Lembrar que o objetivo é você ter um gradiente menor do que 5 milímetros de mercúrio, tanto no pós-procedimento imediato como no pós-procedimento ali no dia seguinte ou no pós-alta. Isso porque muitas vezes no intraoperatório o gradiente é menor do que 5, porque a hemodinâmica do paciente
permite isso, mas quando o paciente volta para o estado hemodinâmico normal, esse gradiente pode subir, mas ainda assim a gente deve priorizar mais a correção da regurgitação do que o gradiente sempre que possível. E a avaliação da área desse orifício vai ser feita, quando disponível, através do eco tridimensional, fazendo ali a medida da área, de fato, dos dois orifícios e somando elas ali para chegar à área valvar mitral pós-procedimento, certo? Esse foi um passeio muito rápido aí sobre a avaliação, sobre dicas e soluções na avaliação por imagem dos dispositivos valvares cardíacos e, obviamente, é um artigo bastante longo, com muitas imagens, muitas tabelas, mas que eu tenho certeza que quem se dispor a ler vai gostar bastante do que vai estar vendo aí na prática, porque é bastante enriquecedor, com bastante informação. Você, Bárbara, o que você achou do trabalho? Não, bonito, completo, e, na minha opinião, a gente vai usar muito esse artigo na avaliação da TAV, que é mais nossa realidade do dia a dia. Eu acho que ainda as regurgitações paravalvares são subestimadas, aquelas que chegam a ser significativas. Nosso erro é olhar um jato pequeno e já classificar como discreto, sendo que, na realidade, os leaks são frequentemente múltiplos e excêntricos, e é difícil quantificar só pelo colo. Então, atualmente, as próteses tipo TAV, elas têm uma saia, né, que abraça ali a via de saída e evita que tenha uma regurgitação paraprotética. Então, cada vez mais essas próteses evoluíram na sua hemodinâmica, mas a gente sim ainda tem que fazer uma avaliação da extensão circunferencial, dessa porcentagem do anel ali, a porcentagem do anel que está tendo essa regurgitação. Às vezes ver a densidade do Doppler contínuo, ver refluxo diastólico, reversão diastólica na aorta torácica descendente, para a gente avaliar então a gravidade, porque os leaks enganam, sim. E outra coisa também, em relação às TAVs, é a gente confundir trombose subclínica com degeneração. A gente achar que só porque o gradiente subiu é porque a próstata degenerou. Não. Pode ter trombose de folheto, que a gente chama de HALT, né? Com redução de mobilidade. Então, o importante é esse. Cada paciente tem que ter sua avaliação longitudinal para a gente saber. Aumentou recentemente o gradiente, mobilidade reduzida, muitas vezes vai precisar de uma tomografia para fazer esse diagnóstico. Então, na minha opinião, de todos esses, o mais desafiador é o que tem no dia a dia, que é a TAV. Sem dúvida, a TAV é o carro-chefe do cardiografista hoje, porque o número de procedimentos tem crescido muito Brasil afora, mas é uma revisão. O legal da revisão é que ela vai além da TAV e traz as outras próteses também, incluindo o reparo borda a borda. Eu acho que esses procedimentos vão começar a aparecer cada vez mais para a gente e é um excelente documento para você ter como referência aí, ter no bolso, ali no celular, ou imprimir as tabelas, para que você possa recorrer quando tiver alguma dúvida na prática. Realmente um trabalho bem bacana, tanto que eu fiz questão de trazer ele aqui hoje para vocês.